Quanto ganha por dia ou por mês o trader que você conhece que mais faz dinheiro? Ó, por dia é bem relativo, como é uma renda variável, né? E também um mês também é uma renda variável. Mas o trader que eu conheço, né, que até é um dos meus mentores, que eu sei que uma média diária, né, que ele faz, né, ele movimenta em torno de 50, né, mil ali por dia, tá? Aí, com uma variação de ganhos e perdas no mês, eu acredito, né? Não sei com exatidão, mas acredito que ele gira em torno de meio milhão. Jesus. Há quanto tempo você opera? Um pouco mais que 15 anos. E por que você começou? Eu comecei por uma necessidade que eu estava preso dentro de um ambiente de trabalho em que eu me via só sendo um pagador de boleto. E em uma pequena palestra eu descobri que a Bolsa de Valores existia e isso me chamou a atenção. E aquele ambiente eu via só pessoas muito felizes, comentando sobre dinheiro, como botar dinheiro para trabalhar. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, né? Colocar o dinheiro para trabalhar por mim, não, eu trabalho por dinheiro. E naquela época, eu tinha uns 18 anos de idade, isso me chamou a atenção. Eu vi uma oportunidade e comecei a estudar sobre isso. Quais coisas o day trade te proporciona além do dinheiro? Ó, o dinheiro, né, é uma parte fundamental do day trade, mas isso eu via só lá no começo, realmente, de fato. O day trade ele me abriu a cabeça para enxergar o mundo de outra maneira, de outra forma, né? Tudo onde eu ando, convivo, os networks, as pessoas com quem eu me relaciono, as empresas que eu já trabalhei, as empresas com que eu sou sócio, que eu trabalho, invisto, tudo isso, o day trade ele trouxe para uma visão muito mais clara sobre o mecanismo de como as engrenagens sociais do mundo de negócios funcionam. E por que você gosta tanto de análise de fluxo? Ah, o fluxo. Eu comecei com gráfico, como acho que a maioria começa. O problema do gráfico é que quando eu comecei a fazer, realmente ter um pouco de consistência no mercado financeiro, algo começou a me incomodar. Por que que eu de fato estou tendo resultados com cada operação que eu faço? E para que tudo isso não se tornasse uma coisa tipo de sorte, eu me aprofundei, né, no fluxo do mercado. Eu fui desde os primórdios do mercado, né, com o trader do Viva Voz, né, o Viva Voz. E eu percebi que todos eles utilizam de fato o fluxo de ordens, né, para negociar. Grandes operadores institucionais também, e começou a fazer sentido para mim. Então, se eu vou fazer um negócio na bolsa, comprar um papel, um ativo, uma ação, uma commodity, o que seja, qualquer produto que eu for negociar, eu quero saber quem são os maiores interessados a fazer aquele negócio. E eu estou escolhendo um lado. E começou a fazer mais sentido para mim fazer dinheiro sabendo por que eu estou lucrando no mercado, por que eu comprei, qual foi a demanda que eu comprei e para que eu entreguei essa demanda. Então o fluxo veio para mim com algo que tipo deu um ar no mercado. Fez todo sentido negociar com fluxo até hoje na Bolsa de Valores, e eu sei exatamente porque cada negócio meu dá errado e porque cada negócio meu dá certo. E eu acho que é o que todo mundo quer, né? Ninguém acha que quer ganhar dinheiro em loteria, né? Quer saber o porquê seu negócio lucra, por que seu negócio realmente prospera. Até para poder fazer de novo. Até poder fazer de novo, isso mesmo. Qual é o conselho mais importante para um trader? Respeite seu capital. E fale um ponto de atenção que um trader precisa saber antes de começar a operar. O preço. Todo trader ele deve saber o preço de cotação do ativo que ele negocia. Eu vou entrar nesse ponto, porque são vários pontinhos que eu posso falar aqui. A gente pode ficar aqui horas num vídeo só apontando cada pontinho desse. Mas o que eu percebo, tanto no social, na rede social, nos conteúdos, podcast, é que pouca pessoa que negocia, eu tenho, mais de 10 mil alunos formados, e todos eles, quando vêm, eu observo que eles negligenciam essa parte do preço. Você vai no supermercado comprar um produto, uma das primeiras coisas que você vê é a marca, o preço do produto. E no mercado eles não fazem isso, eles não olham o preço do produto, se ele está barato, se ele está caro, eles não fazem ideia sobre isso, eles não fazem nem noção de quanto foi que, por exemplo, o índice. Ontem negociaram o índice o dia inteiro, mas no dia seguinte eles estão mais ligados em saber sobre topos e fundos do gráfico do que a cotação que eles negociaram ontem. E negligenciar isso é um erro muito importante, é um erro crucial que muito trader faz. Diga uma verdade dura que precisa ser dita em relação ao trading. Nunca faça preço médio. O preço médio, ele matematicamente falando para você, é a ruína de muitos operadores. O preço médio, por mais que você aprenda uma estratégia muito boa para gerenciar aquilo, o ser humano ele não é programado para perder, aceitar perder.
E vai chegar um dia que você vai operar infinitamente os seus contratos até a corretora te falar assim, ó, vou estopar você por falta de margem. E quando você se der conta, você acordar daquele deslumbre que o mercado vai levar a ele vai ver que, mais uma vez, ele caiu na armadilha do preço médio. E, pasmem, a maioria das pessoas que eu conheço que opera fazendo preço médio, eles não conseguem parar de fazer. Já tive alunos que, anos fazendo preço médio e relatando. Toda vez que eu começo a ter performance no mercado, eu começo a aplicar preço médio, quebro minha conta na corretora, mas ele se vê no mês seguinte fazendo a mesma coisa, como se fosse um vício. É um vício. Mas esse vício não é de fazer o preço médio, o vício é de não aceitar perder. Na sua opinião, day trade é para todo mundo? Todo mundo. Todo mundo é pro day trade, mas a gente pode agregar isso a várias coisas na nossa vida, né? Tudo que você quiser se dispor a fazer, você vai dar certo para você. Se você tiver disciplina, foco e persistência. A persistência, ela é tão poderosa, ela supera qualquer talento. Só que muitas pessoas que não vão ser pro day trade pela falta de não querer persistir, não ter persistência, e também em vários aspectos da vida delas. Quantas pessoas começam uma faculdade de engenharia? Na minha turma eu me lembro que tinha 80. Só formou 6 conosco. Então, na vida é assim. Então, a persistência, ela supera qualquer talento. Você acha, então, que é mais sobre habilidades que a pessoa desenvolve do que uma característica que a pessoa nasceu para ser day trader? Acho que ninguém nasce para ser um day trade, né? Mas a persistência vai levar ele a sucesso. Como saber o tamanho de mão no trade? Isso é bem duro a gente falar, porque tem pessoas que estão com capital limitado, 1.000, 5.000. Outros têm um capital, 100, 1 milhão. Se trata mais de quanto talento você já adquiriu no processo do teu operacional. Você não se importa, não é o tamanho do financeiro que você está disponível a começar, mas o quanto você domina a estratégia. E com isso você vai descobrir que não precisa de muito volume de contratos para negociar, mas sim você ter a qualidade na negociação. Você negociar com qualidade, nunca colocar todo o capital de giro da tua empresa em um único negócio. Ninguém faz isso. Mas no day trade eu vejo pessoas fazendo e levam isso a perdedores natos, né? Mas se você colocar 1% de risco só em cada negócio, isso começa a fazer sentido para você. Então lembre-se, 1% de risco em cada negócio. E o que você faz para superar um loss? Eu paro. O loss assim, o loss ele machuca todo mundo. Pessoal, por mais que eu sei o porquê eu vou tomar stop, mas ele machuca. Até hoje, 15 anos no mercado, ele machuca. Hoje mesmo eu fiz uma operação no índice em que ela foi positiva a meu favor ali, 200 pontos, e eu deixei ela voltar no meu stop cheio. Por mais pequeno que seja a quantidade da mão que eu estava, o stop, mas ele machuca, ele dói. O que eu faço? Eu espero o próximo evento. Toda vez que eu tomo um stop dentro de um parâmetro de negócio, eu saio do mercado e espero um próximo evento. Isso faz com que eu tenha uma cabeça mais limpa, clara e tenha muito mais objetividade no que eu vou fazer. E você tem alguma história muito engraçada ou muito triste para contar que aconteceu com você no day trade? Triste. Vamos falar, o pessoal gosta, né, um pouquinho dessa parte, né, da tristeza. Teve antes da pandemia, 2019, eu estava me sentindo bam, que eu fiz uma análise muito legal, fiz uma live aberta para todo mundo, eu estava lá no YouTube fazendo essa live falando sobre uma possível queda muito brusca do ativo da Bolsa Americana, né, da SP500. E que eu iria fazer várias posicionamentos vendidos, né, na SP500. E tipo assim, os maiores investidores falaram assim, nunca opere contra a Bolsa Americana. E eu estava lá, achando o bichão. E eu fiz muita montagem de posição. Posicionei num swing trade muito pesado. E a bolsa não parava de subir. Todo dia eu suava. Chegava lá na tela, suando. O pessoal, e aí, Muniz, vou vender mais, vendendo mais, cada vez mais, me posicionando no longo prazo naquela posição. Chegou a um ponto que o meu ego, talvez o meu ego foi maior que o meu talento, que eu já estava com 60 mil de ré, né, naquela posição. E o pessoal, Muniz, não para de subir. Todo dia subia uma barrinha positiva, não fazia uma negativa. Muniz, a tua análise está furada. E eu realmente acho que eu vou concordar com vocês. Aí eu abri uma live, vou estopar a posição. Aí eu saí estopando a posição com a lágrima descendo assim, né? Chorando mesmo, falei assim, Graça. Tal, chorando mesmo, descendo a lágrima do ego assim, 60 mil de ré.
Aí o pessoal, poxa, mulher, acho que você fez certo em estopar a posição. Só que aconteceu foi que aí veio, 2020, né, que aconteceu, e já, isso era janeiro, tá? E quando virou ali, já no final de janeiro, começou, 3 dias depois, aquelas quedas enormes, né? Parecia tipo assim, aquele cara que vai jogar na Mega Sena e acaba não jogando, e os números saem sorteados, pronto, era isso. Aí a lágrima desceu mais ainda dos olhos. E o pessoal, nossa, é o famoso assim, só foi pegar meu stop, vamos dizer assim, e teve aquele movimento gigantesco da pandemia, né? Meu Deus. Mas eu estava bem posicionado vendido, esperando, mas o meu ego foi muito maior que o meu talento. Qual foi a violinada que mais doeu ou aquela que você nunca esqueceu? Essa. Essa não vai, essa ficou cravada na minha vida, né? Foi uma, vamos falar assim, foi uma violinada bem interessante. Mas tem outras assim que a gente pode relatar também. Por exemplo, teve uma vez que eu estava operando no payroll. Eu tinha feito todo um estudo pela manhã, gravei, fiz uma live no Instagram falando sobre os dados fundamentalistas certinho. E aí eu falei pro pessoal, fazia uns 3 meses que tinha dado os payroll, mas não tinha dado aqueles movimentos legais. Eu falei, mas esse vai dar. Vai ser um movimento muito legal. E aí eu tava ali com o pessoal ao vivo. Aí eu posicionei uma ordem, eu me lembro se foi mais ou menos 50 contratinhos no índice, e eu posicionei ele bem atrás do preço. Começou. Aí ele abriu minha ordem, subiu 400 pontos, voltou no zero, subiu 400 pontos, ficou aquela violinadinha para cima e para baixo, né? Só que aí meu stop estava posicionado com 300 pontos. Antes dele subir para o alvo, que ele subiu naquele dia mais de 2.000 pontos, o índice, antes dele ir, ele foi nem meio ponto a mais nem a menos. Estopou minha posição e foi numa estilingue só. Aí isso deixa traumatizado qualquer um, fala assim, não, é possível. Se trade dá dinheiro, por que você vende mentoria? Engenharia dá dinheiro, advocacia dá dinheiro, medicina dá dinheiro. Por que então temos médicos ensinando nas faculdades? Quem ia ensinar as pessoas? Com quem eu iria aprender sobre trade se não tivesse alguém disposto a doar o seu tempo, a abrir um negócio, uma escola e me ensinar? Será se o conhecimento ia nascer de berço, ia ser um superdotado sobre o mercado financeiro? Creio que não. As pessoas que comentam sobre isso, geralmente elas são muito frustradas com tudo que elas já passaram no mercado e querem transferir isso, a culpa, para talvez nós que estamos ali expostos no dia a dia, no rally rola. Quem é aluno nosso passa por esse processo lá atrás. Só que quando eles vêm, entram numa comunidade, eles veem realmente que é desgastante, tá? Dá muito trabalho a gente guiar o aluno, mostrar para eles a rota. Isso gera tempo, tá? E financeiramente falando, como eles acham que tipo fazendo curso dá rio de dinheiro, financeiramente não é tão lucrativo como as pessoas imaginam, tá? Gera um bom trabalho. Eu achei mais um pouco mais propósito. Day trade e bet são a mesma coisa? Nunca. Jamais. Tá? O bet é um mecanismo, né? Assim como muitos outros negócios que vão ser criados ainda, como apostas. Você simplesmente está jogando. Como qualquer loteria que vocês estão acostumados a ver nas casas lotéricas por aí da vida. O day trade, ele não é uma aposta. Como eu até relatei, por isso que eu procurei me aprofundar cada vez mais para saber por que cada negócio meu gera lucro, porque cada negócio meu pode gerar prejuízo. Então, existe sempre uma contraparte. O que eu estou fazendo no day trade é um negócio. Eu estou escolhendo participar com um certo negócio de produtos, comprando uma certa produtos que está barato, para que eu entregue caro para alguém que está disposto a negociar. O day trade e a bolsa de valores é um comércio que está aí fora na tua vida, no teu cotidiano. Esse comércio que está aí, o Ceasa, os mercados que você participa. Então, comparar isso com o bet é um desconhecimento realmente do que o bet é, né, nas pessoas. O bet é aquele bolão que você está acostumado a jogar na Copa do Mundo. Esse é o bet. Análise de fluxo só dá loss, é perda de tempo. Análise de fluxo só dá loss. Nossa, então eu estou perdendo dinheiro pra caramba, né, ao longo desses anos todos, né? Análise de fluxo, na verdade, é uma coisa muito legal, porque você sabe exatamente os pontos de gatilhos de entrada e saída de cada negócio. Ele vai dar loss? Claro que vai dar. Os bancos que você vai escolher negociar comprado ou vendido, eles podem também estopar a operação.
Eles também estopam a operação, assim como você. Só que não se trata de... É uma guerra, né? O pessoal fala assim, um quer atender a balança para o seu lado. É simples assim. Teste cada produto e, com o passar do tempo, me diga o que realmente faz sentido para você. Jogar uma cara e coroa para cima ou você saber exatamente qual negócio você vai fazer, com quem você está participando na bolsa, certo? Poxa, eu quero negociar com os maiores bancos, eu quero negociar com Goodman, eu quero negociar com o UBS, eu quero negociar com o XP, eu quero negociar com os grandes que movimentam o preço. Isso faz sentido para mim, porque quem faz dinheiro são bancos. Fibonacci é muito subjetivo, eles enfiam um monte de linha, é claro que vai bater em alguma. Isso é verdade, se você entender sobre o que a equação matemática quer fazer. Primeiro ponto é que a maioria das pessoas elas pegam só a ferramenta pronta, que está na plataforma, e projeta uma Fibonacci, coloca a margem que quiser, entende? Então, tudo vai dar certo, porque é projeção, é progressão. Se você pega um movimento de um ponto zero a um ponto de 100, ele vai projetar para você possíveis alvos. Isso é o que é a equação matemática. Antes de você falar mal da equação matemática de Fibonacci, primeiro aprenda, né? Volte na escolinha e aprenda o que quer dizer a equação matemática de Fibonacci. E aí você vai entender o que essa ferramenta ela propõe. Então, a pessoa também falar, um operacional, que tudo dá certo em Fibonacci dentro do mercado financeiro, é porque ela simplesmente também não conhece a equação matemática de Fibonacci. Entende? Então, o primeiro ponto é entender essa equação matemática.